Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Reatravessar. Hoje temos aqui uma história muito bonita, uma história de determinação e de vontade, de alguém que nasceu com um dom, que sabe que tem um dom e que ouviu muitas vezes que não era por ali, não dava, se calhar era melhor não. Mas a minha convidada de hoje escolheu ouvir o seu coração. Hoje em dia ela é uma mulher realizada naquilo que faz. E não só é realizada naquilo que faz, como também contribui para a felicidade, alegria e leveza de muita gente, através da sua arte, da pintura e da música. Estou muito contente, dou as boas-vindas à Joana Loba. Olá, Riquinha. Olá, Joana, que bom ter-te aqui. Tão bom estar aqui. Com a tua arte e com a tua beleza. Tão querida. Sim, obrigada pelo convite. Olha, eu conheci-te, nós conhecemos-nos assim mais ou menos recentemente, e eu senti logo que tu eras uma pessoa que eu queria trazer aqui, porque trazes temas diferentes aqui para o nosso Reatravessar, trazes temas muito interessantes de explorarmos, e esta tua vontade e aquilo que tu fazes num país como Portugal. Acho que temos aqui muito tema. Vamos começar assim de início. A Joaninha, pequenina, o que é que queria ser quando fosse grande? Pintora. Tu és daquelas que não tem engano. Não. Tu nasceste a saber o que é que querias fazer? Sim, com 3 anos. Com 3 anos? Com 3 anos. Disse aos meus pais que queria ser pintora e foi incrível. Eu sou muito grata aos meus pais porque sempre me incentivaram, sempre me apoiaram. Eles até diziam, pronto, vamos ter uma artista na família, vamos ter que te sustentar para o resto da vida. Porque não havia artistas na tua família, não era uma família das não. artes? E por cá há sempre esse estigma, essa noção de que os artistas não conseguem sobreviver e sobretudo neste país, não é? E sobretudo neste país, claro. Sobretudo neste país, que não dá quaisquer apoios aos artistas. Claro, portanto não era o que eles esperavam de ouvir de ti, na verdade. Eu acho de certa forma, no ambiente que eu cresci, eles sempre foram muito cultos, muito interessados pelo mundo. Ouvimos sempre muita música em casa, muito jazz. Eu abominava jazz e hoje em dia canto jazz. Muita arte, muitas opiniões, muitas ideologias, opiniões políticas também. Também tinhas um bom terreno familiar para que as tuas valências florescessem. Tinha, e eles apoiaram-me incondicionalmente. Ok, então foi uma coisa desde o início, Joana. Tu querias ser pintora e assim seguiste. E assim seguiste determinada. Isso é tão bonito, porque és a primeira pessoa que vem aqui, eu acho isso lindo. E que sabe logo. E que sabe exatamente o que quer e que segue o seu sonho. Sim. Sabes? E é precisamente por isso que eu acho que é interessante tu vires, porque Portugal não é fácil, não é? Não é fácil para as artes. É possível. Mas é possível. É possível. Como é que foi o teu percurso? Então, conta-me. Então é assim, como é que eu te ia dizer? Falar sobre mim, há sempre muitas ramificações. Até porque tu és peixe, não é? Sim. E não é, e é tudo. Exato, muito, claro. É o mundo inteiro. E tenho vários interesses. Eu acho que eu, acima de tudo, eu considero-me uma experimentalista da vida. Eu gosto de experimentar, eu tenho curiosidade por imensos temas e então eu vou, sigo mesmo a intuição, aquilo que me está a chamar e vou. Eu, por exemplo, na parte das artes, acabei por fazer design gráfico, por exemplo, fui para a faculdade de design gráfico, não entrei por meia décima em Belas Artes, não quis ficar mais um ano à espera, então entrei em Belas Artes, as disciplinas eram muito semelhantes à de Belas Artes. As de design gráfico, entraste? Sim, de design gráfico, no IAD. Depois de terminar o curso, fui fazer um ano em Perugia, em Itália, um ano de pintura, em vez de fazer mais uma segunda licenciatura, fiz um curso de um ano, e lembro-me de estar em Itália e ter a perfeita noção de que eu não queria ir trabalhar para um escritório de design, ser designer gráfica, porque gostava de ter liberdade, não queria ter aqueles horários das 9 às 6, e neste caso de profissão de designers normalmente não há hora para sair. Claro, e também não há liberdade, não é? Porque são briefings que a pessoa tem que cumprir, e tu na verdade tinhas alma de artista, não era propriamente Sempre. de designer. Portanto, usei todas essas competências e é um facto que hoje em dia consigo utilizar isso tudo, todos os recursos, todas as coisas que eu fui fazendo na vida têm-me sido bastante úteis. Tenho pintado, tenho sempre pintado. Tenho uma pena não conseguir pintar aquilo que queria. Agradeço às pandemias, neste caso às quarentenas, porque permitiu-me ter tempo para pintar à séria mesmo, para ficar em imersão criativa, para me poder demorar nas obras, para mimá-las, para namorá-las. Em vez de fazer obras um bocado a metro, ok, isto está bom. Às vezes quando tenho uma exposição tem que ser tudo muito rápido. Agora, o que é interessante aqui falar-te é a parte da música. Ok, mas conta-me um bocadinho ainda antes de irmos para aí, da tua experiência como pintora. Portanto, tu depois de voltares de Itália,
Como é que foi isso? Tu tens feito exposições, foi fácil o caminho, as coisas foram-se abrindo, fazes exposições, como é que Eu quero imenso fazer uma exposição, só que aí está preciso tempo para criar mais obras. A quarentena permitiu-me isso, não é? Para eu criar, mas depois começo a receber também encomendas, isso é bom no processo criativo, mas também atrasa um bocado, porque estou condicionada com o que é que o cliente está à espera. Então o teu trabalho é mais de venda one-to-one, não é? Portanto, alguém que te faz uma encomenda e tu vendes? Sim, muitas vezes. A nível de galerias de arte, são tramadas também, há muitos lobbies, há até o tipo de arte que hoje em dia até é muito apreciada pelos galeristas, não é bem o meu estilo. Certo. Eu também não gosto de fazer uma pintura que seja comercial. Tu tens uma pintura muito particular, não é? Tu pintas várias coisas, mas as coisas que eu vi tuas eu adorei, não é? São coisas assim bem... É interessante, é que a pintura é mutável também, é conforme o nosso espírito. Sabes que aconteceu agora com as últimas coisas que eu tenho pintado, e tenho usado muitas tintas neon. Sim, é essas que eu tenho visto mais neon. recentemente. Os quadros habitam de uma forma durante o dia, e durante a noite, quando tu ligas depois a luz negra, aparecem pormenores, detalhes, e a próprio rosto, porque eu gosto de pintar pessoas, gosto de pintar rostos, ficam completamente diferentes com a luz negra. Então parece que entras do outro lado do espelho. Uma coisa meio mágica, não é? É meio mágico, sim, é meio mágico. Eu quando meto assim os quadros todos juntos e a luz negra, às vezes à noite fica assim, uau. E meto música e canto, é assim... A viajar, é um mundo, é mesmo, lindo. entro na minha bolha. Claro. Eu em 2016 fiz uma exposição, e depois disso lembro-me de fiquei desapontada, desiludida também, porque depois também há aquelas promessas todas, eu vou comprar, eu quero, acontece, depois não acontecia nada. Pois. E eu pensei assim, ok, eu vou fazer aquilo realmente que me têm dito, porque há aquele estigma, não é? Que quando tu és boa numa coisa, ou quando tu fazes algo, tu tens que ser somente aquilo. E isso sempre me chateou. Porque é que eu só tenho que fazer aquilo, se eu posso fazer tanta coisa, não é? O mundo que tem tantos cheiros, tantos sabores, tantas cores, porque cingir-me apenas uma. E se calhar até tem jeito para mais que uma coisa, Sim. não é? E tu tinhas jeito para mais uma coisa. Tinha. Para cantar, verdade? Sim, para a música. Então, tu sempre sentiste a música também. Na verdade, tu és uma artista, não é? Eu acho que tu és aquelas pessoas que nasceram para ser artistas, porque tinhas a pintura, mas tinhas também a questão da música. E isso nunca... Foi mais tarde que tu... A música foi uma coisa incrível. Então... Não, sério, a história da música para mim é incrível, porque, como eu disse desde pequenina que queria ser pintora, toda a gente achou, ok, ela vai ser artista plástica e é isto. Eu era pequenina e eu queria cantar. Mas toda a gente dizia que eu tinha uma voz horrível. Tipo, Joana, cala-te, tens uma voz de bagaço. Eu tenho esta voz rouca, um pouco mais grossa, sim. Mas era uma mistura de voz de bagaço com voz de varina. Assim, e diziam-te isso? Estranhos, sim, sobretudo os meus pais. E eu ficava tristíssima porque eu queria cantar. Até uma vez entrei no coro da igreja, toda contente, a hipótese de cantar, mas como não era católica, acabei por ser retirada do coro. Também e fiquei sempre na dúvida, que é porque não sei cantar ou porque não sou católica. E fui insistindo e fui cantando, então cantava no quarto, agarrada à escova de cabelo, sei lá, Tina Turner, Rita Franklin, Bruce Springsteen, Madonna. Cantavas? Cantava. E toda a gente, esquece, Joana, não cantes. E eu acho que foi exatamente por essa vontade única, e também este momento foi decisivo. A minha vida mudou mesmo quando eu tinha 16 anos. Em que a minha mãe, eu pela primeira vez, eu cantei num karaoke. E a minha mãe contou-me na altura que estava a falar com uma amiga e disse assim, que voz tão bonita, quem é que está a cantar? E quando olhou para trás, viu que era eu. Então ela própria se surpreendeu. E ela surpreendeu-se. E ela veio ter comigo. E isto foi tão importante, este momento. Isto é tão importante para as pessoas perceberem. Que às vezes quando desencorajamos os outros, quando lhes damos o que eu costumo dizer, a carta da alforria, a permissão para sonhar, ela virou-se para mim e disse-me, Joaninha, desculpa, eu não sabia que tu tinhas essa voz. Tu devias cantar. Canta. Tão lindo. E eu, a sério, achas mesmo? Ela, sim, canta. Tão lindo. E isso vindo da própria mãe é tudo que uma pessoa quer ouvir, não é? Porque os nossos pais são quem validam e, não é? Até certa idade nós olhamos para eles como as autoridades que nos dizem sim ou não. Sem dúvida. Então isso deve ter sido assim mesmo uma foi experiência. Foi transformador e depois foi engraçado
que eu quando comecei a cantar, eu só ouvia punk na altura. Ouvia reggae também, mas... Nessa idade que estavas, ou mais tarde já? Sim, comecei para aí com 12 anos a ouvir punk. Bandas de metal, punk rock, rockalhada. E eu adorava ter uma banda, mas pronto, estava longe de pensar nisso. E o que é interessante é que no dia em que a minha mãe me diz isto passado que nem um mês, eu conheço um baterista que diz que estava à procura, tinha uma banda e estava à procura de uma rapariga para entrar na banda. E eu, estás a ver? Fiz a audição e foi assim que começou. E era uma banda de quê? Punk hardcore. Punk hardcore. Eu não te estou nada a ver. Eu confesso que hoje em dia, conhecendo a Joana que eu conheço, eu acho isto engraçado. Não te estou nada a ver, mas a nossa juventude hardcore, punk hardcore. Uau! E aí está, eu posso não ter... Hoje em dia eu não consigo ouvir assim muito punk. Pois, imagino. Tem a ver com as ondas mesmo, tem a ver com a ressonância. Claro. Fico muito mais nervosa, fico muito mais ansiosa. Mas na altura era mesmo aquilo que ressoava em mim. E cantava, e o facto de berrar ali, soltar tudo, e era uma banda só de homens, e no palco eu atirava-me para cima do palco, era stage diving. Muito bom. E fiquei ali nesse registro, em bandas, para aí durante uns quase 10 anos. Uau! Foi uma escola incrível, tão sobretudo daqui, em que me tornei um ser mesmo mais pensante, contestatário. Esse movimento punk não é muito interessante? Sim, depois falava-se muito também do veganismo, do vegetarianismo. Eu tornei-me vegan na altura, com 16. Nada de drogas, nada de álcool. Toda a gente achava que eu era uma maluca de primeira, porque também me vestia assim de um jeito um bocado diferente. Mas eu era uma miúda atinada. Era uma miúda atinada. E então aquilo foi mesmo a catarse, foi o arranque, foi o início. Para eu começar algo. E depois, para dar voz à tua voz, não é? Para poder expressar. Sim. E depois imagino que o punk tenha ficado pelo caminho e tenhas começado a cantar outras coisas, não é? Sim, porque é assim, depois disso resultou um quisto nas cordas vocais. Uau! Resultou um quisto nas cordas vocais, porque na altura depois já tinha mais que uma banda, dava imensos concertos, na altura da faculdade, fazia 1000 coisas. E normalmente nos concertos de punk tu tens a bateria altíssima, a guitarra altíssima e o microfone, tens que berrar e ainda tinhas que berrar mais. Então resultou nisso, fui operada, terapia da fala, e comecei a ter aulas, já antes tinha começado a ter aulas de canto lírico, para educar a voz. Certo. E então aí, quando deixei as bandas de punk, porque na altura tinha um grande amor, hoje uma banda que era os Mickey 8, terminaram, e eu, ok, vamos ver o que é que vai acontecer. Deixei ficar parada, deixei seguir o flow, e depois convidaram-me para uma banda de reggae, os Mão de Cara. Depois também formei outra banda de reggae. Mudaste o estilo. Mudei o estilo porque sempre adorei reggae. Também. E então, ok, vamos ao reggae. Que gira, essa coisa de multi-estilos, multifunções, tu tens muito isso, não é? Sim. Não te agarras muito a uma coisa. Não senti, não me apegar. Sou mutável. Vou claro. mudando, não me apego, vou sentindo. O que continua a ressoar em mim mantém-se. Aquilo que não interessa, vai. Eu não sei se tu percebes da astrologia ou não, mas acabaste por descrever agora perfeitamente a energia de peixes. É mesmo isso, não é? Essa mutabilidade, essa ir com as águas, mas sentir, e essa palavra é muito... Sim. Eu acho que é essencial, porque acho que é isso que nós estamos cá mesmo, até para nos conectarmos a nós próprios e evoluir, não ficar estanque, não é? Engraçado. E então, e do reggae depois passaste para outro estilo? Do reggae, depois as bandas acabaram e fiquei ali assim um tempo de pousio também, quase um ano, a ver o que é que vou fazer. Sempre a pintar também? Sempre a pintar. Engravidei da minha primeira filha, que eu tenho 2 filhos, uma filha e um filho. E aqui foi a minha segunda viragem, digamos, um momento também mais importante da minha vida. Acho que foi aos 16 e foi aos 30. Quando tenho a minha filha bebezinha, passado 6 meses estou grávida outra vez do meu filho e fiquei tipo, não acredito, outra vez grávida. E eu já estava a tentar formar uma banda. Até porque é engraçado, o meu pai, que sempre foi muito, muito ligado à música, ele dizia-me assim, tens de deixar dessas macacadas do punk, isso é horrível, a tua voz impõe o jazz, o blues. E eu dizia ao meu pai, calma. Eu tinha essa estética toda já no ouvido, mas eu dizia, não estou preparada para isso agora. E é interessante que quando cheguei à maternidade, comecei a perceber.
Eu não percebia nada de jazz. O jazz, a métrica de jazz é completamente diferente do pop, do rock. E então foi muito giro, porque eu aí dei logo uma mudança. E ambas as vertentes. Aliás, tu vais ver. Então eu estou grávida do meu segundo filho e eu decidi que ia começar a cantar jazz. Liga um guitarrista que era de jazz, não conhecia de lado nenhum, e ia dizer: olha, eu quero cantar jazz, quero começar a aprender, para aprender umas músicas. Ele chega à minha casa, então vê uma mulher grávida com um bebê ao colo, então tudo bem, bora lá, vamos começar a ensaiar. E em poucos meses aprendi uma série de temas, uma série de repertório, e passado que 3 meses o meu filho ter nascido, já estava a dar as minhas primeiras atuações no jazz. Uau. Também comecei a fazer os meus primeiros live acts de música eletrónica, que hoje em dia também é o meu ganha-pão, que basicamente é improvisar ali com temas instrumentais que não tenham voz. Eu começo ali a brincar, a cantar, a pôr voz e a pôr melodia. Então estava grávida de 8 meses, numa discoteca de Tamariz, tinha-me contratado, chego ao pé do DJ, então vai, mete um som assim instrumental, e correu super bem. Ok. E também, nesse estado de graça, comecei a pintar quadros diferentes daquilo que estava habituada a pintar. Foi aí que eu comecei a usar as telas grandes, comecei a pintar mesmo aquelas minhas mulheres, comecei a abusar mais da tinta, do óleo, das sombras, os sombreados. Uau. Por isso foi mesmo. Foi assim outra viragem. Sim. Pois, agora que assim, realmente eu tenho pouca cultura assim musical ou conhecimento, mas a tua voz de facto puxa muito assim para o jazz e para os blues, não é? Eu diria que sim. Sim. E tu adoravas fazer isso, com certeza. Sim, e aliás, eu normalmente quando canto, mesmo a parte da música eletrónica, as melodias que saem assemelham-se muito à parte do blues, do soul. Sim. É assim uma voz muito mais negra, digamos. Sim. O que tu fazes, só para, pronto, e foi aí que eu te conheci também, para quem possa não estar a perceber, é no fundo tu fazes um mix de DJ com cantar, não é? Estás a pôr som mas cantas. Isso foi outra mudança que eu tive há 2 anos, após a primeira quarentena. Eu há anos que eu andava a olhar para os DJs, que eu trabalho com DJs há muitos anos. Eu olhava, eles a mexerem nos botõezinhos, e disse: um dia eu vou aprender isto. Então houve uns amigos que me deram uns toques, depois onde alguém que me ofereceu uma mesa de mistura, mas um bocado podre. E eu aí meti mesmo na cabeça que eu queria aprender. Então tirei o curso. Tiraste o curso de DJ? Tirei o curso de DJ. Foste assim, é tão giro. Eu acho Sim. esse teu à vontade em fazer coisas diferentes. Sim, predispor-me e bora. Porque eu quando meto-me na cabeça, dificilmente me tiram isso da cabeça. E gosto de executar. Eu vou e faço. E então tirei os 2 cursos, tirei o para principiantes, tirei o curso para profissional. É que imagino que os teus coleguinhas não fossem propriamente tipo, não sei, estou a imaginar, onde curso de DJ se calhar eram miúdos mais novos e mais não, de todas as idades. Todas as idades. Uau, sim. tão giro. E tenho noção que há uns que ficaram ótimos e acharam que foi um passo ótimo para mim, porque me dá mais independência. A nível de atuações há uma maior plasticidade. Mas houve outros que ficaram tanto ou quanto ofendidos, que é de género: olha, esta agora é cantora e agora também é DJ. Também é DJ, também pinta e também faz. É possível ser tudo e fazer tudo. Isso não é maravilhoso, Joana. Eu gosto muito que tragas isso, porque é uma coisa, é um pré-conceito, não é? Que se tem muito, que a pessoa nasce e tem jeito para uma coisa. E não, nós não temos que ter jeito para uma coisa. Uma caixinha. Não é? E às vezes tem jeito para uma coisa e depois 10 anos depois, na tua vida, tu descobres que tens jeito para outra e depois 10 anos tens jeito para outra e fazes 13 e... É isso. Não é? É isso que eu ando e tu és a prova disso. Ando mesmo a agarrar nas coisas. E porquê? Porque nós conhecemos no Ecstatic Dance. E eu comecei, na altura, tipo há uns anos, comecei a trabalhar com a Shivani e a fazer os Ecstatic Dance. Uma amiga nossa comum, que também estou farta de convidar para aqui vir e que também há de vir. E fala-nos já um bocadinho disso, porque eu sei que isso depois também é uma mudança para ti, que te leva àquilo que tu fazes hoje e que já vamos explorar um bocadinho mais. O que é mais ou menos um Ecstatic Dance, para quem não sabe? O Ecstatic Dance, ao contrário do que as pessoas pensam, que acham que é uma dança estática. Pelo nome pode parecer. Não é de êxtase. Okay. É a música através do movimento do corpo, através da respiração, que nós somos levados a um estado de êxtase. Até porque, digamos, o Ecstatic Dance vai representar uma wave. A nível dos BPMs, a nível de estilos musicais. E portanto, então variam, uma viagem. São tipos de música diferentes. Exatamente. Não há álcool, não há substâncias que te alterem o estado de espírito, e há pessoas que muitas vezes são relutantes, tipo, olha lá, então vou dançar sem estar aí todo alterado, mas depois descobrem os efeitos benéficos que aquilo tem.
E podes-te soltar-te, dançar de uma forma... É só dançar. É só dançar. E normalmente são sessões que até acontecem à tarde, não é? Que acontece, que já há muito, acontecem à tarde, durante o dia. Assim, com uma boa onda, que a ideia é pôr mesmo a pessoa a movimentar-se. É ótimo, sabes que eu fiz dança quando era miúda, fiz dança jazz e balé, e então o ecstatic dance foi uma descoberta incrível para mim, porque eu dou por mim a ter movimentos, a dançar de forma tão diferente, não dançaria numa discoteca, estás a ver? Então as pessoas ali com o copo, então, tudo bem? Claro. No ecstatic dance as pessoas não falam umas com as outras, podem interagir, podem dançar umas com as outras, mas não há conversa, não há telemóveis. Claro. As pessoas estão ali no momento, estão presentes para elas. E então foi mesmo isto do ecstatic dance, quando eu começo a perceber isto, até porque cada vez mais nos últimos anos tenho mesmo dedicado ao meu crescimento pessoal e a descobrir todos estes benefícios de todas estas, digamos, terapias holísticas, eu comecei a perceber que também é um caminho. Então ter tirado o curso de DJ permite-me muito mais ter essa plasticidade de poder cantar, de poder falar com o público, de comunicar com eles, de pôr música e de elevar a vibração. Que é isso que eu gosto. É ter as pessoas felizes. Exato. E depois eu sei que tu agora trabalhas com isso que tu chamas e que tem um pouquinho a ver com isto que estamos a falar, que é a música medicina. Sim. Então vais-nos falar agora disso, que me apaixona também. Sim. Tem sido... O que é a música medicina? Para quem não nos está a ouvir e não faz a menor ideia do que é que nós estamos a falar. Não é música dos hospitais. Não. Não. Podem não saber. Música medicina é medicina para a alma. Tanto muitas vezes pelas letras, pelos cânticos, pelas intuações que aquilo tem, as ondas binaurais, e aquilo pode transportar, digamos, para várias escalas musicais. E é uma música que nos faz viajar, que nos faz mesmo ir ao íntimo do nosso ser, que funciona muito bem com meditação, quando as pessoas estão de olhos fechados. Eu descobri isso, eu descobri esse poder da minha voz, porque desconhecia. Durante anos e anos achava que cantar era cantar, pronto, cantar como tocar bateria, guitarra. Claro. E não imaginava que a voz podia trazer medicina. E que através da voz as pessoas poderiam sentir-se bem. Então foi já há muitos anos, na minha primeira viagem, cerimónia xamânica da ayahuasca, em que me pediram para cantar no final. E eu começo ali a entoar uns cânticos, assim, umas coisas... Mas espontâneo, nem sabias o que estavas a cantar? Uma coisa que te estava a sair? Sim, é o que hoje em dia se fala, né? As canalizações. Claro. E comecei a cantar e a cantar... E mais tarde vieram perguntar-me quem é que era aquela voz salvou-me, eu estava no meio dos escombros, no meio das catacumbas, eu estava a morrer, eu estava isto, aquela voz salvou-me, puxou-me para cima. E aquilo ficou-me assim, tipo, uau, é sério, é possível isto? Então, ao longo dos anos, tudo o que tenho vindo a fazer e tenho vindo a descobrir, fui cada vez mais ouvindo a música, a medicina, tenho vindo a cantar, nos retiros, quando sou convidada também para participar em retiros, vou partilhando a minha voz. No ano passado tive uma experiência ótima com a terapeuta Carlota Franco, em que ela guiava meditações, fazia as viagens xamânicas, eu ia cantando e as pessoas iam indo ali viajando, relaxando. E eu percebi que é uma forma bonita de pôr, digamos, o nosso dom ao serviço de algo maior, não é? Praticando a lei da dádiva. Claro. E muitas vezes tu usas até, talvez, partes de mantras, algumas músicas mais xamânicas, não é? Usas assim, a sessão que eu assisti, que foi um misto de ecstatic dance com também a tua voz, como medicina, era isso que tu fazias, não é? Então a música está a tocar e tu a certa altura entras com a tua voz. Vou improvisando. E vais improvisando, portanto é tudo de improviso. É tudo de improviso. Mas é muito interessante, porque de facto fica uma coisa muito... meio meditativa, mas também muito fluida, não é? Orgânico. Muito orgânico. É muito orgânico. Exatamente. E dá leveza e puxa para cima, não é? Dá-te um estado de espírito bonito, bem. É maravilhoso. Dentro de mim atua de uma forma incrível a música. Mesmo de qualquer música que eu possa cantar, se eu te cantar agora, sei lá, um Summertime, jazz, o efeito que a voz faz em mim, tem em mim, é como se fosse uma massagem. Em ti própria, claro. É em mim própria. Acalma.
Já tive situações de hiper-performance, de atuações, porque depois é o outro lado, eu tenho um animal de palco, tenho o lado do animal de palco, faço muitas performances, muitas atuações, muitas festas. Com essa parte de DJ, de eletrónica. De DJ, só mesmo cantora, às vezes, só eu e um saxofonista, ou eu e a banda. Do jazz, eletrónica, continuas com tudo isso. Tudo. E então é muita energia, também novamente é a catarse, porque toda a gente feliz, toda a gente a dançar. Claro. Mas também me sai do pelo. Claro. Também me sai do pelo, porque às vezes é muito drenante. E chego a casa às vezes muito cansada e só me apetece estar dentro da minha bolha. O que tenho sentido muitas vezes com a música medicina é que entro noutro registro. Eu própria estive a meditar, porque é uma meditação. Claro. Cantar. E permites aos outros, não é? E já deves ter assistido. E deve ser lindo estar naquele lugar de DJ a ver toda a gente. Não é? No Ecstatic Dance, que as pessoas estão com uma vibração linda e a dançar, e muitas vezes em cerimónias também de cacau, não é? Que nos conhecemos. Tenho feito também, sim. Tão bonito. É incrível, é o que eu digo, é um próximo passo, foi o passo que eu dei, e está muito timidamente, aos poucos, sem pretensões de género, agora vou sair isto, agora vou fazer isto. Não, as coisas vão acontecendo, eu vou-me mudando. A Joana de antes, há muita coisa, já não é a Joana 2, mas a essência mantém-se, como é óbvio. Claro. E como experimentalista da vida, eu não sei ainda o que é que eu vou fazer, eu não sei. E não sabes o amanhã, e não sabes o que é que mais pode surgir, não é? Estou aberta, estou completamente aberta à mudança, abraço a mudança, e tenho é que sentir. Claro. As coisas têm que ficar aqui, as sementes. E foi exatamente essa parte por música, de ser DJ, teve muito tempo aqui, portanto não era uma mania minha ali, um capricho meu, foi algo realmente que eu queria fazer e que me permite, como eu te tinha dito, ter essa plasticidade. Claro, que te acrescentou imenso, não é? Portanto, essa coisa de ouvirmos o que, não é? Aquele nosso bichinho, não é? Que no fundo é aquela nossa intuição que nos está a mandar por um caminho, não é? Então, confio, digo sempre, está tudo certo, está tudo certo. É muito interessante, essa capacidade de abarcar mais coisas que tu tens, não é? Sim. E neste momento, quem é a Joana? Quem é a Joana? É uma pergunta, não é? Quem é a Joana e onde ela está e o que... A Joana... Bem, a Joana acima de tudo, eu digo sempre isto, não é? Eu acima de tudo sou mãe. Tudo o resto eu vou deixando que se vá adaptando. Há saltos maiores que se calhar que eu poderia ter dado, mesmo na minha carreira. Às vezes pergunto, mas porquê é que tu não estás aqui, a linda, não fazes isto? Eu, olha, porque não aconteceu. E porque também meto sempre os meus filhos à frente, não é? Porque exige muito estar a tempo inteiro a guiá-los, a cuidar deles. Trabalho muito, sou muito empenhada naquilo que faço, mas também, felizmente, como não tenho patrões, sou a minha própria patroa, então giro o meu tempo. Se calhar se há um dia que me apetece ir passear na floresta, dar um mergulho no mar ou ficar ali livres. Permites-te. Permito-me. Adoro estar com os meus amigos, adoro dançar, criar. Sim, claro. Não é? Claro que há dias, há coisas que soam a trabalho. Ok, tenho que fazer este trabalho, tenho que ir ali. Mas há outras que não, outras que é um gosto tão grande, é pensar... É porque gostas do que fazes, sim, não é? Tipo, eu ainda ganho com isto. E aqui isso é maravilhoso, porque isso só acontece porque tu te permitiste seguir aquilo que tu... O sonho. Desde sempre, não é? Sim. E já houve alturas na minha vida em que tive outras coisas, era o chamado bread and butter, para me conseguir claro que tinhas que fazer outras coisas. Neste caso, sobretudo os filhos, não é? Então já fiz várias coisas, tipo, há vários anos eu fui Relações Públicas, eu fui nadadora salvadora, na altura da faculdade, sim, eu fui locutora de rádio, eu lavei pratos, servi à mesa... Enfim, tudo coisas que precisavas, não é? Para te ajudar a subsistir naquele momento. Sim, mas o que é interessante, sempre me tentaram dissuadir de ser artista. E ainda hoje, eu ouço bocas. Sério? Um bocado de género, põe os pés na real, Joana, cai na real, tem uma vida normal, arranja outras coisas para fazer. Eu digo, não é impensável. Se não vou contra a minha natureza, se não vou me tornar uma pessoa cáustica, frustrada, e não é isso que nós queremos. Claro. E então houve um dia, isto há uns bons anos, em que eu pensei, não, esquece lá isso. Porque é difícil às vezes eu conseguir manter o foco. No caso desta polivalência,
que às vezes, é o que eu digo, às vezes até pode ser considerado uma espécie de diletantismo, porque são várias áreas, não é? Eu estou sempre a mudar o chip, e às vezes dá-me um grande cansaço mental. Ok, agora vou pintar, mas agora tenho que acabar este e-mail, esta proposta, e agora tenho que ensaiar isto, e agora vou ali cantar, mas agora para arrumar a casa e fazer o jantar para os miúdos e levá-los aos desportos e aqui e acolá. É exigente. E agora treinar as músicas e sacar músicas para DJ. Às vezes é estafante. Mas então também estou a aprender a priorizar, que é o que é mais importante agora? O que é que eu tenho que fazer mais agora? E às vezes, hoje em dia sim, já tenho mais idade, já consigo perceber. Tipo, já consegues gerir melhor. Isto não é urgente agora e não é por aqui que eu vou. Isso é uma aprendizagem, sim. Não é? Acho que para toda a gente que trabalha assim por conta própria, para si, acho que isso é uma aprendizem. Tens de ter uma disciplina, grande. Muito grande, sim. Mas olha, é muito bom ouvir-te falar. Tenho a certeza que há muita gente que está aqui a identificar-se contigo. Porque, na verdade, esta coisa de nascer artista cá em Portugal não é fácil, não é? Não é o país mais indicado porque as artes nunca foram assim tão apoiadas e há muito esse preconceito de que não vai ser suficiente para a pessoa viver. E, portanto, eu acho que muita gente que nasce com essa alma que tu nasceste, que é uma alma de artista, tu vês logo, não há nada a dizer, não é? Muita gente acaba por, enfim, viver vidas muito, muito frustradas e muito infelizes, não é? Porque não houve espaço para si, não é? Sim. E tu se calhar até conheces alguns, não é? Conheço e até, sobretudo mulheres e mulheres artistas e na área da música. A música é muito exigente também no facto dos horários que nos pede, não é? Normalmente as atuações são à noite, muitas das atuações acabam tarde, muitas vezes eu faço viagens, imagina, ir ao Algarve e voltar, ao Porto, ao Alentejo, seja o que for, dormir poucas horas, para logo no dia seguinte ainda levar os filhos à escola, a logística, quem é que fica com eles, quem é que pode ficar com eles, a babysitter não pode nestes dias, os amigos, quantas vezes levei os miúdos comigo para o palco, para atuações, tipo, fiquem aí. Que não ficavam, não é? Claro. Mas também lhes dei esse mundo. Mas o conselho mesmo que eu dou é que se têm uma vontade inabalável, que não desistam. Porque há mães que dizem mesmo, como filhos, desistem da profissão, desistem de ser artistas e metem-se noutras áreas que não as satisfazem, que não as nutrem. Claro, e que pelo contrário até lhes tira, não é? Exato, as drena. Sim. E aquilo que eu acho é que aí está, esta vida é só uma, linda de viver, e nós temos que aproveitar ao máximo e acreditar. Eu acho que passa muito também. E seria o teu conselho aqui agora já em formato de fecharmos aqui a nossa conversa, e seria um dos conselhos que tu darias a quem te está a ouvir? Que se acreditam piamente em algo, se sentem mesmo fervorosamente aquilo que querem, que sigam. Porque seria o mundo sem artistas? Se todos fossem pensar, isto é uma profissão que dá algo. O que seria? Claro, o que seria o mundo sem arte, não é? O que seria o mundo sem arte? Aliás, até dizem que os artistas, noutras vidas, já foram de tudo um pouco, já fizeram de tudo. Então chegam a esta vida para brincar. Porque isto é manter a criança interior, não é? Continuar a perpetuar a criança em nós, de brincar, ser experimentalista, de cantar, de pintar, de dançar. E trazer beleza, trazer esta beleza ao mundo, não é? Trazer esta beleza pela voz, trazer esta beleza pela pintura, pela escultura, por tantas outras artes. Sim, que dá inspiração. Por isso é acreditar e é possível. Temos que nos multiplicar muito mais em facetas, em seres. Temos que ser resilientes, é preciso muita resiliência também, muita persistência, uma fé inabalável. Que as coisas vão correr bem. Há momentos que não correm tão bem, mas é preciso acreditar. E oxalá isso vá mudando um pouco para que possam todos os que como tu nascem assim com essa alma, possam expressar os seus dons. Para viver com propósito. Acho que é isso viver mesmo. Com propósito. E se nos foi dado um dom, ou mais que um dom, deve ser utilizado.
Que lindo, Joana, obrigada. Nada, Tão meu bom bem. ter-te aqui. Obrigada eu, obrigada. Toda Ótimo tu és falar arte, é contigo. lindo. Obrigada, querida. Olha, querida, conta-nos agora quem quer saber das tuas coisas, do que tu fazes, das coisas que tu organizas, como é que pode encontrar-te? Bem, o meu site está desatualizado. Tenho que ter tempo para olhar ali para aquilo. Para tratar daquilo, está muito desatualizado. Mas tenho, essencialmente hoje em dia tenho trabalhado mais pelo Instagram, pelas redes sociais. Joana Loboanta. Loba. Também Joana conhecida. Loba, sim, eu chamo-te Joana Loba. Loba. Mas... Pronto, sou conhecida como Loba, mas é Joana Loboanta. O site também está joanaloboanta.com, mas não vão ao site que está desatualizado. É o Instagram, não é? Facebook, pronto. Mas lá podem ver a polivalência Sim, das minhas artes. das tuas pinturas maravilhosas, alguns bocadinhos de performances tuas também. Sim. Tu também tens assim alguma excentricidade agora com esta tua nova fase das luzes, não é? Das Da tintas, luz negra, da luz sim. negra, que acho incrível. E sabes uma coisa interessante? Quando é que eu comecei a pintar isso? Eu realmente provei a mim própria, eu mostrei que é possível nós fazermos melhor ainda depois de uma pausa. Quando fazemos um interregno de algo, nós achamos que vai ser uma porcaria porque estamos destreinadas. Então, isto agora no seguimento do que eu estava a te dizer há pouco, em 2016 fiz uma disposição e decidi, ok, eu agora vou-me dedicar só à música. Vai ser só a música. Então eu ali, durante quase 4 anos, só cantei. E ficou uma fome interna de pintura. Então foi exatamente nesse ano que eu comecei a fazer umas pinturas tribais em pessoas e a fotografá-las, que são retratos, empoderamento, digamos, porque as pessoas sentem-se empoderadas, sobretudo nas mulheres, em que as pinto, estás a ver, depois elas sentem assim tipo o lado da mulher selvagem. É lindo isso. E foi após depois a partida da minha mãe partiu há 3 anos, e foi um processo também muito duro, mas também muita cura, em que me descobri muita coisa. Aí comecei a achar espaço para começar a pintar. E pintei o primeiro quadro deste género, desta linha. Então trouxe as influências das pinturas tribais para as telas com as luzes neon. Que giro. E o primeiro quadro que eu pintei, quando até ligou a luz negra, fiquei assim tipo, uau, sabes, mesmerized, olhar para os olhos dela e pensar, quem és tu? Porque parecem mesmo tipo canalizações, sabes, parecia imagens que me são dadas, tipo os avatares. Sim. É o que eu digo, do outro lado do espelho. Claro. Então comecei a perceber que estava a pintar melhor do que pintava antes, comecei a usar técnicas que nunca tinha experimentado, e então comecei esta nova linha. Sim, isso é muito interessante. Não sei se é por aqui que vou ficar também. Claro, Há muita coisa mas é uma fase a explorar. É uma fase e ainda tenho muitas coisas para fazer. Isso é muito interessante e eu sei exatamente o que é que tu estás a falar. Às vezes uma pausa é a melhor coisa que nós podemos fazer para recomeçar de uma forma mais forte e mais original e mais madura até. Mais madura, sem dúvida, mais ousada. Tão giro. Então esse interregno foi realmente importante para mim, porque estou a fazer estas obras que têm um significado incrível. E depois faço todo um trabalho terapêutico à volta das obras. E até, porque muitas vezes até são retratos de poder. Eu canto para as obras. Eu danço com as obras. Tão giro. Eu meto mantras também, ou música eletrónica assim, pau-pau. Tão bom. Mas vou trabalhando, vou dando muito amor aos meus quadros. Muito lindo. Vão ver, vão adorar. É tudo muito bonito. Obrigada, minha mãe. Obrigada, Joana, por teres vindo. Gostei muito de conversar contigo. Eu também. Inspiraste muita gente, com certeza. Ainda bem. Querida. Obrigada a todos por terem estado desse lado e voltamos para a semana com mais uma história inspiradora. Até lá!